Queridos, que Deus los bendiga em Cristo. Bendiciones. Eu sou Samuel Silva e eu quero compartilhar com você um texto que he estado estudando hoje, no dia. Hoje é 4 de junho de 2021. Estou falando aqui direto de Sacaba. Está muito frio. Estamos no inverno. É um tempo muito especial criado por Deus e que temos que estar bem preparados. Queridos, hoje na manhã eu estive orando e Deus pôs em meu coração um texto para estar estudando. Deus falou forte comigo por esse texto. Passei o dia de hoje estudando, preparando. Já há um rato eu preparei essa palavra em português, está aí nas publicações. Eu estava fazendo a tradução agora ao castelhano, porque quero compartilhar essa palavra com vocês. É uma palavra que está inflamando, está incendiando, está prendida em meu coração como um fogo prendido. E o texto está em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e versículo 21. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e versículo 21 diz assim: E el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que texto maravilhoso de Hebreus capítulo 13, versículo 20 e versículo 21. E eu pus aqui como título: Perfeição cristiana para a glória de Deus. Perfeição cristiana para a glória de Deus e de nosso Senhor Jesucristo. A introdução diz assim: Acción de la gracia divina que explica como o cristiano é capacitado e equipado, é preparado para viver por Cristo em um mundo pecaminoso. Cristo trabalha em nós desde su trono en el cielo. Queridos, o texto que vamos estar estudando nesta tarde vai falar de la obra de perfeição, de la gracia santificadora, de la obra de la gracia de Deus em nós e del trabalho por intermédio, por meio de Jesucristo. Pero antes de falar de isso, eu quero falar com você um pouco sobre o livro, a carta, a epístola a los Hebreus. Você sabe que Hebreus é um livro maravilhoso, que há um tema aqui que está em todo livro, que é a perfeição, é a maturidade, é algo melhor, a supremacia, algo que está excelente. E vai começar a falar da supremacia de Cristo em todo. Hebreus trata já desde seu primeiro capítulo desse tema, da supremacia, da superioridade de Cristo. Por exemplo, se você vai ao capítulo 1, Hebreus vai começar dizendo de que Jesus é superior a los ángeles. Ou seja, Jesus é superior a toda a criação, toda a obra da criação, incluindo a los ángeles. E se você vai do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 18, você vai ver que a superioridade, a supremacia de Cristo, e Cristo como autor de la salvação. Capítulo 2, versículo 10, diz que Cristo é o autor de la salvação. Mira, Hebreus trata dessa supremacia, dessa grandiosidade da persona de Jesucristo. E del capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 18, Hebreus vai tratar de Jesucristo superior, capítulo 3, superior a Moisés, superior a la obra que Deus hizo por meio de Moisés. Capítulo 4 vai falar de Jesucristo como nosso sumo sacerdote, o sacerdócio de Jesus, uma nova e perfeita aliança. Vai mostrar também um sacerdócio definitivo, perfeito e eterno de Jesus. No capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, diz: E habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está falando de Jesus.
e foi declarado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mira que impressionante que vai falar que o sacerdócio de Jesus, a obra de Cristo como intercessor, como aquele que está entre... Não se olvide que sacerdote é aquele que está entre Deus e o ser humano. Ele profeta, ou seja, é aquele que está traindo da vontade de Deus para as pessoas. Pero o sacerdote, ele vai representar o homem delante de Deus. Ele se põe ao meio, está como um intermediário, alguém que se põe entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. E aqui Hebreus trata com detalhes sobre isso. Vai falar que Jesus, no capítulo 7, todavia, vai falar do sacerdócio de Melquisedeque. Vai falar no capítulo 8 de Hebreus que Jesus é o mediador de um novo pacto, ou seja, na nova aliança, o novo pacto entre Deus e o homem, é Jesus o mediador. Capítulo 9 sigue hablando de la comparación entre el Antiguo Testamento, el pacto hecho en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, todos los ritos levíticos, que usted va a leer, principalmente en los Levíticos, una carta, un libro específico para mostrar cómo era la orden levítica de sacrificios, pero Jesús es superior. E vai seguindo, pero interessante, capítulo 10 de Hebreus, versículo 18, diz assim: Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 18 é clave para entender o livro e para entender o Novo Testamento. Por quê? Hebreus 10, 18 vai dizer que o fim do sacerdócio levítico, o fim de los sacrifícios, o fim de toda a obra do Antigo Testamento é Cristo. Cristo é o fim de todo o rito, que era sombra, que era um modelo. Em Cristo todo se cumpre. Mira como Hebreus é rico em detalhes. E Hebreus 10, 18 diz que já não necessita mais ofrenda por el pecado. O fim do sacerdócio levítico e o fim de los sacrifícios é Cristo. Cristo é o fim da lei. O que significa? O propósito da lei, o cumprimento da lei. É Cristo. E capítulo 10, versículo 19, hasta o capítulo 12, versículo 29, vai ser um chamado à perseverança. Para ter cuidado, depois de escutar todo esto, ver o sacrifício de Cristo. Mira como Hebreus é lindo. Depois de ver todo o sacrifício de Cristo, sua obra, sua supremacia, Hebreus vai dar um alerta. O autor a los Hebreus vai dar um alerta. Cuidado com o que estão escutando. Um alerta, um chamado à fé, um chamamento à fé e à perseverança. É interessante porque Hebreus 12, mira como o livro de Hebreus é rico em contenidos, em detalhes. Hebreus capítulo 12, versículo... Aqui, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, nosotros também, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso e del pecado que nos assedia e corramos com paciência a carreira que tenemos por delante. Versículo 2 diz: Puesto los ojos en Jesús. Jesús é o tema central de Hebreus, el autor e consumador de la fé, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira como Hebreus lleva a Jesús a los más elevados, la cumbre, no puesto mais elevado. Hebreus está mostrando, como alabanças que temos aqui em Bolívia, que diz, algumas alabanças que diz, poner Jesus em lo alto, lo mais alto. E é isso que Hebreus pone Jesus em lo mais, la cúspide, em la cumbre, em lo mejor, em lo mais alto. Hebreus é isso. E hemos visto que aqui, de acordo com o que Hebreus está explicando, graças a la obra de justificação de Cristo, a la obra salvadora de Cristo, a la obra redentora de Cristo, a la perfección de Cristo es que conduce los cristianos a la perfección. Conduce la perfección de Cristo, conduce su pueblo a la perfección. Perfección esta que alcanzará su plenitud en los días postreros.
¿Qué significa? Mira Hebreos capítulo 10, versículo 14, explica bien eso. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, y nos atesta aquí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estamos siendo santificados. Santificados cuando recibimos a Cristo. La santificación inmediata, la santificación instantânea, pero também a santificação progressiva, diária, de perdão de pecados. Estamos já, de acordo com o que diz, hizo perfectos para sempre los santificados. É a obra perfeita de Deus, é a obra completa de Deus. Não significa que nós já não temos pecado hoje, ou que hemos dejado de pecar. Não, não é isso. O que está dizendo é que Cristo logrou, em Hebreus 10, 14, diz que Cristo logrou de forma completa a perfeição. Por supuesto, vai ser aplicada de maneira completa em la glorificação. Em la glorificação, vamos estar livres já da presença do pecado. De uma maneira completa, aqui está a obra santificadora completa de Cristo. Pero o texto que he leído com você me chamou muito a atenção porque nessa manhã, estudando a palavra, hoje na tarde, o texto vai dizer, o texto que leí foi Hebreus 13, versículo 20 e versículo 21. O texto vai dizer que foi Cristo, foi a obra de Deus, em Cristo. Deus ressuscitou a Cristo de los muertos, e então aí está chamando Cristo de gran pastor de las ovejas. Mira que interessante, porque em São João, Cristo é chamado del buen pastor, el buen pastor. E aqui ele vai ser chamado el buen pastor de las ovejas. E vai dizer por la sangre del pacto eterno, pacto, el pacto completo, la nueva aliança, que o apóstolo São Pablo, em 1 Coríntios capítulo 11, as instruções que o apóstolo São Pablo dá para a Santa Cena, ele disse assim, que quando vamos a participar da copa, e havendo participado, tomando a copa, dijo, tomar, beber, esta copa é o pacto, o novo pacto em mi sangre. E Jesus, tomando a copa, ou seja, toda a obra de Cristo, a obra santificadora, a obra redentora de Cristo, como Pablo explica, em 1 Coríntios capítulo 11, é um novo pacto, pacto eterno, não pagado, não selhado, não garantizado com a sangre de chivos, de cordeiros, de animais, de bueyes, não, sino com a sangre do próprio Cristo. Esto é o novo pacto que Pablo dijo, contando, ¿no?, sobre a última cena, a cena de Jesus com seus discípulos. Pablo explicando, dijo, havendo tomado a copa, dijo, tomar e beber, este é o novo pacto. E aquilo que vamos ver, essa palavra perfeição, essa perfeição cristiana para a glória de Deus, tem que ver com esse pacto, tem que ver com a obra de Deus em nós. Ojo, o que quero tratar de explicar agora é que ver a obra de Cristo de maneira incompleta, como por exemplo, como é incompleta? Há muitas pessoas que veem solamente a Cristo crucificado no Calvário. Está bem, é parte da obra, mas não a obra completa. Por supuesto, ali foi consumado a obra de Cristo. Mas o que vamos entender aqui é a obra santificadora e que perfecciona a los ungidos de Deus, a los hijos de Deus. Em outras palavras, ver a obra da graça de Deus em Cristo Jesus solamente no Calvário não é a obra completa. Está faltando entender pouco mais. E isso vamos a tratar de explicar aqui, porque a palavra perfeição, nesse texto que estamos lendo, por exemplo, no versículo 20 e versículo 21, há algumas versões, a nova versão internacional, outras versões, diz, versículo 21, os haga perfeito, os perfeccione. A Reina Valera traduz para os haga apto. Que significa essa obra de perfeição, essa aptitude que Deus nos hace apto, que Deus nos hace preparado, que Deus nos capacita em todas as coisas que estamos lendo aqui, tem que ver com a obra de Cristo, tem que ver com a muerte, ressurreição e obras santificadoras de Cristo, santificadora de Cristo. A palavra perfeição aqui, a ser apto, Hebreus 13, 21, a ser apto, perfeccionar, tem uma palavra que ver com ajustar.
É um sentido de que um organismo está em perfeitas condições de funcionamento. É interessante porque é uma palavra médica, é uma palavra que vem da medicina, é um término médico que significa, que implica a correção, entende isso? Implica a correção de uma articulação que foi desplazada, que foi rota por um traumatismo, por um trauma, uma articulação que foi desplazada, que foi prejudicada. Então, essa articulação necessita ser perfeccionada, corrigida, necessita ganhar essa correção. E a palavra de Deus vai dizendo que por meio da obra de Cristo, versículo 20, Deus ressuscitou a Cristo de los muertos por la sangre, e aqui, por el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, la redenção de Cristo, a obra de Cristo, nos vai ser aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Mira que texto poderoso é esse. Porque aqui está dizendo que nosso pastor, Jesucristo, nosso auxílio, Jesucristo, Jesus obra em nós e nos dá sua graça e poder para que podamos viver por Ele, para Ele e a seu serviço e poder servi-lo. Aqui, ou seja, todo nosso coração, nossa vontade, nosso desejo para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o propósito, que aqui está um problema. As pessoas perguntam, e qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não encontro. E aqui vamos descobrir qual é esse propósito, como podemos ser capacitados, ser preparados, ser perfeccionados, ser corrigidos, ser direcionados por Deus. É obra de Deus para poder servir a Deus, fazer sua vontade. E estes são dias difíceis. Você que está vendo esse vídeo aqui de Bolívia, desde Bolívia, você sabe o que eu estou dizendo. Hoje é 4 de junho, é um viernes, e estamos em uma quarentena, está uma restrição. Nadie pode sair à calle, nadie pode sair afuera. Todos os comércios, todo está cerrado. Todo está cerrado, o transporte não está funcionando, só por emergência, um tema de hospital, algum tema de urgência ou emergência. Mas estamos vivendo dias difíceis e quizás como igreja, como pastores, como missioneiros, como líderes, como padres de família, estamos nos perguntando, e agora? Que haremos? Qual é a vontade de Deus para minha vida nesses tempos de restrição e de pandemia, de quarentena? O que vou fazer? Será que só o hecho de realizar um culto virtual, uma reunião por Zoom, por Google Meet ou por outra plataforma, lançar um vídeo em vivo, é suficiente? O que devo fazer? Qual é a vontade de Deus para mim nesse processo? Qual é a vontade de Deus para minha vida? O que devo fazer? São tempos difíceis, estamos enfrentando, as igrejas estão cerradas, não há cultos, não há reuniões, todo está muito complicado. E aqui, o autor aos Hebreus vai dar a clave, vai dar o secreto para entender, primeiro, entender qual é a vontade de Deus. Segundo, entender qual é o seu propósito, como ser capacitado para cumprir esse propósito. Porque nos sentimos débiles. Aunque podemos entender, não, o propósito de Deus é que eu predique a palavra, que eu ganhe almas, que eu pueda ser um bom padre, que eu pueda ser um bom empleado, um hijo bendecido para bendecir minha família. Pero como hacerlo? De onde vem essa capacidade? Como ser preparado para isso? E aqui o texto que estamos lendo diz que Deus, por meio da obra de Cristo, por meio da obra na cruz, por meio do pacto eterno, por meio da ressurreição, Deus nos vai ser apto para toda boa obra. Ou seja, todo nosso coração, nossa vontade vai estar preparada. Vai estar preparado para ser a vontade de Deus. E disse, em toda boa obra, para que hagáis su vontade. Não é para qualquer coisa. Deus nos capacita, Deus nos perfecciona, Deus nos prepara, Deus nos dá ferramentas espirituais para fazer su vontade. Não minha vontade, não meu desejo. Aí está nossa frustração. Aí está minha angústia. Porque quando eu quero fazer minha vontade, eu quero fazer mis planos, mis propósitos, mis desejos estão sobre os de Deus, eu me vou a frustrar,
Porque aunque me vou esforçar, não vou encontrar em mim mesmo capacidade suficiente para hacerlo. Vou fazer tantas coisas e al final me vou frustrar, porque não é a vontade de Deus, é minha vontade. Mas o texto a los Hebreos, capítulo 13, versículo 21, é muito claro. Diz para que hagáis su voluntad, é a vontade del Senhor. Não é solamente fazer a vontade de Deus, sino que é Ele quem nos prepara para hacer sua vontade. Mira que interessante. O obispo Agustín de Hipona, o obispo Agustín, escreveu uma frase que explica bem esse texto. A frase de Agustín era essa: ó Deus, manda lo que quieras e concede aquilo que has mandado. Que Agustín está dizendo? Ó Deus, quando me dá ordens, essa frase de Agostinho em seguida, ó Deus, quando me dá ordens, quando exercitas tu vontade, não tenho o poder. Necessitamos da obra e ação de Deus sobre nós para nos capacitar para hacer sua vontade. E como é isto? Mira interessante, aqui diz, haciendo Ele em vosotros lo que es agradable delante de Ele. Deus vai obrar em nós lo que é agradável delante de Ele. É sua vontade. A capacidade viene de Deus para ser sua vontade. E é interessante porque essa obra divina de perfeição, essa obra de capacitação, essa obra de preparo, de ferramentas espirituais, de poder, viene de Deus. É exclusivo de Deus. E é interessante que Filipenses, Pablo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, é um texto para entender bem o tema que estamos tratando. O tema que estamos tratando hoje é sobre a perfeição do cristiano para a glória de Deus e de nosso Senhor Jesucristo. Pero esta obra, este querer, este preparo, esta capacitação, viene de Deus. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 12, capítulo 2, versículo 13. Pablo dijo assim: porque Deus é Ele que em vosotros produce assim el querer como el hacer por su buena voluntad. Que texto precioso! É Deus que obra em nós, vai produzir em nós, tanto el querer como el hacer, el deseo e a capacidade para hacerlo. É por a vontade de Deus, por sua buena voluntad. Não é obra humana. Não é obra humana. E como passa tudo isso? Qual é o meio? Por meio de quem? Por meio de quem recebemos essa capacitação, esse poder? Em Hebreus 13, 21, que estamos lendo, diz assim: delante de Ele, por Jesucristo, mediante Jesucristo. Outras versões vai dizer por meio de Jesucristo. Toda essa obra, essa capacitação, ser aptos para toda boa obra, estar preparado para a obra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus em nós, que como já falei, estamos buscando qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus é cumprir sua vontade. E como fazer isso? Quem nos capacita para isso? É Cristo que nos capacita. Mira, impressionante, porque Deus está listo para nos perfeccionar. Deus está. E para nos fazer aptos, ¿no? Para toda boa obra. Para toda boa obra. Pero todo esto é realizado por meio de Jesucristo. Jesucristo, a obra do Espírito Santo en el corazón de los hombres, é um dom del Cristo ressuscitado, que ascendió al cielo e está glorificado a la diestra de Deus. É por meio de Jesucristo. Por Ele, ou seja, por el Espírito Santo de Deus, a obra de la Santíssima Trinidade, por obra de la Santíssima Trinidade e del Espírito Santo de Deus, Cristo é entronizado e então passa a ser o Senhor desse coração, que vai dirigir para cumprir a boa vontade de Deus, o propósito de Deus. É uma obra divina, é obra da graça de Deus por intermédio do Hijo de Deus. Então, para entender hasta aqui, por la obra de Cristo, el Cristo que murió en la cruz, el Cristo resucitado, el Cristo que
que está sentado a la diestra de Dios, somos capacitados, somos preparados para toda buena obra. ¿Y para qué toda buena obra? Para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Y Dios se va a agradar. Es un propósito que agrada a Dios. ¿Se acuerda del texto de San Lucas? Capítulo 4, quando Lucas vai tratar de explicar sobre o bautismo de Jesucristo. E aí um versículo aqui, que é um versículo maravilhoso, que diz assim, que Jesus, depois de seu bautismo, e aí capítulo 3, versículo 22, São Lucas 3, 22, diz: E descendió o Espírito Santo sobre ele em forma corporal, como paloma, e vino na voz del cielo que decía: Tu eres mi hijo amado, em ti tengo complacência. Em outras palavras, outras versões vai dizer: Eu estou contento com você, mi hijo Jesus. Como se Deus de los cielos estivesse dizendo: Deus, como não? Em outras palavras, em uma tradução mais atualizada seria: Eu estou contento com você. Você me agrada, hijo, lo que estás haciendo. Que Jesus el hijo estava haciendo? Cumpriendo a vontade de Deus. Se acorda que Juan el Bautista dijo: Pero Senhor, tu vienes a mim e eu necessito ser bautizado por ti. E Jesus dijo: Juan, tranquilo. É importante que se cumpla toda a justiça de Deus. E quando Jesus se põe para cumprir toda a justiça de Deus, o propósito, a vontade de Deus em Cristo. Mira que exemplo maravilhoso. Jesus é o exemplo de la perfecta vontade de Deus, o propósito. Para esto Jesus vino ao mundo e Jesus se somete ao bautismo para cumprir a vontade e o propósito de Deus. E agora Deus viene por meio do Espírito Santo e uma voz do cielo diz: Esse hijo me agrada, eu estou contente com esse hijo. E Hebreus, agora, capítulo 13, versículo 20 e 21, vai dizer que por meio da morte, ressurreição de Cristo, o pacto eterno, Deus nos vai capacitar, Deus nos vai preparar para ser sua vontade, cumprir seu propósito e vai ser agradável delante de Ele, por meio de Cristo Jesus. É por obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo é uma obra completa, é uma obra perfeita. Por meio de Jesucristo, Deus realiza em nós o que todavia nos falta para cumprir sua vontade. Em outras palavras, é por meio de Cristo. Sem Cristo não vamos lograr nada. Não vamos nunca lograr compreender a obra de Deus em nós. Por isso que há tanta frustração, por isso que há tanta desesperação e vazios, porque estamos tratando de fazer as coisas de acordo a nossa vontade, a nosso querer, e buscando em nós mesmos, quando em verdade todo isto é por meio de Cristo Jesus. Cristo, Ele é a garantia desta aliança e obra de graça. Ele é a garantia. E você vai ver, se você vai ler Hebreus é tão rico em cristologia, o estudo da persona e obra de Cristo Jesus. Hebreus é riquíssimo. Aqui então estamos vendo uma descrição completa da obra de Cristo Jesus. Obra que passou por el Calvário, por la tumba esta vazia, e sigue com Cristo entronizado, sentado à diestra de Deus, e intercede por nós. Mira, Romanos capítulo 8 é um texto que o apóstolo São Paulo explica bem esse ponto. Romanos 8:34 diz assim: Quem é ele que nos condenará? Cristo é ele que murió, mas aún ele que também ressuscitou, e ele que además está à diestra de Deus, ele que também intercede por nós. Mira aqui o complemento em Romanos 8:34, como a Bíblia se complementa. Cristo murió, Calvário, cruz, perdão de pecados, pero que também ressuscitou, a tumba vazia. E Romanos vai dizer que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, haciéndolo ressuscitar de los muertos. Não só isto não termina aí. Não somente o Cristo muerto na cruz ou o Cristo ressuscitado, sino que o Cristo à diestra de Deus e que intercede por nós. Não é Maria que intercede por nós, rogar por nós pecadores. Não é Zélia. Ela está descansando no cielo, gozando das delícias
en el paraíso, pero que está intercediendo por nosotros, quem está nos preparando a obra, a graça, todo o propósito da redenção, da muerte, restauração e ressurreição, e agora Cristo a la diestra de Deus, por meio de Ele, por meio de Cristo que Deus nos capacita, nos hace aptos para toda boa obra, para cumprir a vontade de Deus. Usted que está buscando resposta, qual é meu propósito, o que vou fazer, o que devo fazer, qual é a vontade de Deus para minha vida? Usted só vai encontrar esta resposta em Cristo, porque é por meio de Cristo que Deus nos capacita para toda boa obra. Fuera de Cristo não dá. Não dá. Todo o que Deus hace em favor del hombre, toda a obra de Deus em favor del hombre, e todo o que el hombre recibe de Deus, é por meio de Jesucristo. Não há outro acesso a Deus senão por meio de Jesucristo. Por isso que, aí está, por isso que limitar a obra de Cristo ao Calvário e a sua crucificação é não compreender sua obra completa na redenção. Obra esta de santificação e que perfecciona a los hijos de Deus. A obra de Cristo é uma obra completa, passou por el Calvário, não me canso de repetir, passou por el Calvário, a tumba vazia, e agora Cristo intercede por nós em los cielos e nos santifica por meio de obra e graça de Deus, por a ação do Espírito Santo em nós, aplicando a salvação de Cristo. Em conclusão, a maturidade cristã, o crescimento, buscar, entender qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para nós, que Deus quer que haga, e agora, que vou fazer, para onde vou, e qual é o plano de Deus para mim em tempos de pandemia, que Deus quer que haga, e que vou fazer, qual é o propósito de Deus. Essa é a maturidade cristiana. Entender isso faz parte da maturidade cristiana. Encontrar respostas para estas perguntas é a maturidade cristiana. Ou seja, que não depende do esforço que hacemos por nossa própria vontade, sino que vem por obra da graça de Deus que obra em nós por meio de sua palavra. Filipenses, de novo, Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 14, el apóstolo São Pablo dijo: portanto, amados hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira que el tema de la maturidad cristiana, a ocupação na salvação, estar preocupado em descobrir qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, como ser preparado, como ser capacitado. Mira, esse é se ocupar na salvação. E de novo, que já hemos leído, porque Deus é Ele que em vosotros produz assim Ele querer como irá ser por sua boa vontade. É Deus, é Deus. El Senhor Deus vai trabalhar em nós por obra do Espírito Santo. Graça que vem por meio de Jesucristo e de sua palavra. E qual é o fim de todo isso? Para que todo isso? Para que entender o propósito de Deus para minha vida? Para que buscar entender qual é a vontade de Deus para minha vida? Por que é por meio de Jesucristo? Por que viver? Por que buscar viver uma vida que agrada a Deus? Por que todo isso? O fim de todo isso está no fim, na última parte do versículo 21 que hemos leído, al qual sea la glória, Hebreus 13, 21, o texto principal que estamos estudando. Hebreus 13, 21 dijo, el final del versículo, al qual sea la glória por los siglos de los siglos. Amém. A glória aqui é para Cristo, é a Ele, é glorificar a Cristo, entender o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, buscar a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, buscar descobrir o que Deus quer de nós, quais são os planos de Deus para nós. Por meio de Cristo recebemos essa guia, essa orientação, essa capacitação. Pero para que todo isso? O fim de todo isso é a glória de Cristo Jesus. É a glória do Eterno.
Este es el punto máximo del propósito de Dios sobre nosotros. Esta es la cumbre de toda essa escalada, de toda essa montanha que estamos subindo, esse cerro que estamos subindo. La cumbre es la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Cristo? Es la manifestación de su esplendor, que es la gloria de Cristo. São vidas perfeccionadas que caminham de acordo à vontade de Deus, o propósito de Deus. Vidas perfeccionadas e ajustadas. Como já falei, perfecciona aqui, no começo do versículo 21, digo, e os haga aptos, perfeccionados, os haga preparados, capacitados, corrigidos. Para que ter essas vidas perfeccionadas? Para que viver a vontade de Deus? Para que descobrir o propósito de Deus? É que quando estamos llenos de sua graça, vamos expressar a glória de Deus hoje e em la eternidade. Por isso, em tempos de pandemia, em tempos de restrições, igrejas cerradas, Deus não está em quarentena. Cristo não está em quarentena. O propósito de Deus sigue. Deus é soberano. Nuestro Deus reina por sempre, soberano. Deus não está em quarentena. Estamos com as igrejas cerradas agora. Estamos com os cultos restritos. Não há cultos. Hacemos reunião aqui, ali, de Zoom, de Google Meet. Pero não é lo mismo, não é lo mismo. Aí parece que nos falta estar em comunhão, nos falta estar aí com os irmãos. E isso vai generando um vazio, uma angústia, uma depressão, uma frustração em nós. E hoje por la mañana, mientras estava orando, buscando a direção de Deus, Deus me revelou essa palavra e eu passei a estudar, ler os comentários bíblicos, buscar outras versões, tomar apuntes para descobrir que fazer em tempos difíceis como os que estamos vivendo. Todo está cerrado. A noite está chegando, o clima já se está cambiando, já está começando a se volver oscuro. E nesse tempo parece que nós nos ponemos preocupados, Senhor, que queres que haga? Que vou fazer, Senhor? Qual é tu vontade sobre minha vida? Qual é tu propósito? E aqui está a palavra de Deus dizendo em Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e versículo 21, é por meio de Cristo, Deus nos vai capacitar, Deus nos vai preparar, Deus nos vai ser aptos para cumprir sua vontade. Todo vem de Deus. Não vem de nós outros, não vamos a lograr, nós vamos a frustrar e o vazio vai empeorar. Busque a Deus, busque a Cristo. Você que está vendo esse vídeo, quizás está vivendo uma vida tíbia, lejos de Deus. Se acerque a Deus, se acerque a Cristo Jesus, rinda-se a Cristo, hable, Senhor, a quem eu vou, sino a ti, Senhor. Solo tu puedes ayudarme. Ensina-me qual é a vontade tua para cumprir sua vontade. Me capacita, me haga apto, me haga preparado para cumprir sua vontade, Senhor. És em Cristo, és em Deus, és por meio de Cristo, a obra e a ação do Espírito Santo, a Santíssima Trinidade, obrando em nós outros. E o fim de tudo isso é a glória de Cristo, é a glória de Cristo. E quando logres descobrir, quando você descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, vai ser muito mais que uma satisfação personal. Vai ser muito mais que isto. Vai ser muito mais que viver uma vida contente e dizendo, agora descobri qual é o plano de Deus para minha vida. É muito mais, vai muito mais allá. Tem que ver com a eternidade, a glória de Cristo hoje e a glória de Cristo na eternidade. Estaremos glorificando a Cristo por meio de nossa vida capacitada, perfeccionada, preparada, apta para cumprir a vontade de Deus. É muito mais que ter satisfação personal. É glorificar a Cristo. Busque a vontade de Deus. Busque o propósito de Deus para a sua vida em tempos de pandemia, de restrição. Senhor, que queres que haga? Senhor, quais são tus planos para minha vida? Senhor, que tu queres de mim? Muestra-me, guia-me, orienta-me. Queridos, e Deus, por meio de Jesus Cristo, te vai mostrar, te vai guiar, te vai orientar, te vai levar por esse caminho de glória. A glória de Cristo. Busque a vontade de Deus. Ore comigo, por favor.
Eu quero orar com você. Meu coração está lleno desse gozo, dessa graça de entender o propósito de Deus por meio de Cristo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa é essa que está escrita aqui. O autor a los hebreus, tratando de maneira tão clara, tão linda, tão límpida, tão excelsa, Senhor, a supremacia de Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender qual é tu perfeita vontade, tu plano para nós, tu vontade agradável e vontade para glorificar a Cristo em toda boa obra. Senhor, muestra-nos por meio de Cristo. Ajuda minha irmã que está vendo esse vídeo agora, que só está tão cansado, está frustrado, está decepcionado, está triste, está vazio em seu interior, não encontrou o propósito de sua vida, não encontrou, Senhor, todavia ele porquê está nesse mundo e vive na vida buscando aqui, buscando ali, buscando allá e não encontrou. Deus revela por meio de Cristo Jesus tu vontade a esta vida. Jovens que estão vendo esse vídeo agora, que estão buscando um propósito de vida, padres de família que estão vendo esse vídeo agora e estão buscando um propósito, uma resposta para saber como conduzir sua família em tempos de pandemia, como conduzir a igreja. Pastores, ministros de Deus estão agora buscando uma resposta, buscando sua vontade, buscando descobrir qual é o propósito tuyo para esta igreja, para este ministério, para estas ovelhas. Oh, e Hebreus aqui dijo que o grande pastor de las ovelhas, Jesucristo, é Ele o grande pastor, que nos ajuda a conduzir o ministério, que nos ajuda a conduzir a família, que nos ajuda a conduzir na vida. Deus, por meio de Cristo, revela-nos qual é tu perfeita e agradável vontade. Mas que estarmos satisfeitos, mas que estarmos contentos, é a glória de tu Hijo Jesucristo que será revelada hoje em la eternidade. Muito mais que tem que ver com nós, tem que ver com Cristo, a glória de Cristo, a exaltação de Cristo, hacer tu vontade, cumprir sua vontade, ser agradável ao Senhor, é glorificar a Cristo. Senhor, te rogamos, não permitas que hagamos nossa própria vontade. Senhor, não permitas que nossos próprios desejos venham prevalecer sobre os tuyos. Por el contrário, sejam tus desejos sobre nós. Tus desejos que vão estar sobre nós de maneira gloriosa, poderosa. E a glória de Cristo será exaltada por sempre. Bendiga minha irmã e a minha irmã nessa noite. Esse 4 de junho, em plena restrição, em plena quarentena. Tu não estás de quarentena. Tu estás aí, listo para nos ajudar, para estar a nosso lado. Graças, Padre. E em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, que Deus nos bendiga. Busque a vontade de Deus. Como? Em Cristo. Quando? Agora. E hasta quando? Hasta a eternidade. ¿Para quê? Para a glória de Cristo. Que Deus les bendiga. Eu sou o missionário Samuel Silva, gravando aqui desde Cochabamba, Sacaba, a província Chapare. Que Deus nos bendiga em Cristo. Bendiciones e hasta o próximo vídeo para a glória de Deus. Tchau, tchau.